Bom dia, irmãos e amigos da Vineyard Morada. Hoje, dia 21 de junho, e nós estamos começando mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus e Pai Celestial. Sejam todos bem-vindos. Hoje, ministrando louvor, nós teremos os irmãos Gustavo e Aline, filhos dos nossos queridos Jaelson e Silvanira. E para ministrar a palavra, nós teremos o nosso irmão Léo. Então aproveitem muito esse culto, deixe Deus falar ao coração de vocês.
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Olá, bom dia, tudo bem? Que bom a gente poder estar juntos mais uma vez. E nessa vocês já saem ganhando, porque vocês podem me ver, mas eu não vejo vocês. Mas eu, só de imaginar que a gente poderia estar junto, ouvindo essa mensagem que Deus colocou no nosso coração, já é um privilégio. Lembrar da cara de vocês, do rostinho, dos momentos que nós passamos juntos lá na comunidade Vineyard, Morada. E um dia logo vai passar. Não sabemos exatamente quando, mas vai passar. E aí que nós realmente possamos ter aprendido, né? Talvez a dar valor em coisas que a gente não valorizava tanto, né? Como o privilégio da gente estar junto, de poder dar um abraço, poder demonstrar amor e carinho. Nós somos uma comunidade cristã. E é interessante quando a gente pensa nessa questão da comunidade cristã, nós temos a Jesus como o maior exemplo para nossas vidas, né? Nós temos o que ele fez, o que ele falou, seus passos, é isso o nosso objetivo. Aprendermos mais com Cristo, né? E aí pensando nisso daí, lá em Mateus 4, versículo 17, fala assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso foi Mateus 4, 17. Jesus ele veio trazer uma realidade diferente para nós. Ele veio trazer uma proximidade ao Pai. Nós realmente fazemos parte do reino de Deus e dos projetos de Deus para as nossas vidas e para a vida de todos nós, do Brasil e do mundo aí afora. Isso foi o projeto maior de Jesus, né? Nos salvar e trazer o reino de Deus ao nosso acesso, trazer essa ação de Deus, a possibilidade de Deus agir na tua vida, na minha vida, a cada dia. E quando nesse versículo ele começa, ele fala: arrependam-se. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque, não sei vocês, mas eu e a nossa natureza, né, a minha natureza,
parece que a gente tem um imã, parece que a gente tem uma força que nos faz querer dar cabeçada na vida, faz querer com que a gente comete erros, faz com que a gente queira falar demais às vezes, ter atitudes estúpidas, ter atitudes assim de sopetão que acabam gerando más consequências. É a nossa natureza, né? Lá em Gálatas, capítulo 6, os 3 primeiros versículos, eles falam assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse foi o versículo 3, vou repetir. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E esse texto justamente fala a respeito aí de pecado, de erros, de falhas, e fala também o fato de nós acharmos que em nós mesmos nós somos bons e nós conseguimos, e eu sou eu mesmo e pronto. Eu nem preciso de Deus, inclusive, eu sou autossuficiente. E no final das contas, quando a gente olha para trás, inclusive alguns passos que nós tomamos, algumas consequências da nossa vida, a gente vê que isso não é verdade, que isso é um engano. E aí, o que acontece então? Acontece justamente isso que eu falei no começo. Nós temos uma tendência, né? É interessante que lá em Romanos 7, 19 e 20, Paulo fala assim: puxa, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O apóstolo Paulo, que escreveu inúmeras cartas da Bíblia que nós seguimos, que contou inúmeras histórias, que trouxe muitos ensinamentos de Deus para a nossa vida, ele falou justamente isso. Puxa, eu quero só fazer o bem, mas não consigo. O mal está lá na minha porta batendo sempre. E realmente, não sei você, como eu já te falei, parece que a gente gosta da cabeçada, não gosta? Parece que a gente gosta de procurar sarna para se coçar, como dizem. Só que o reino de Deus e Cristo e o Evangelho, ele vem trazer para nós, inclusive, a oportunidade da gente virar a página sobre esses erros. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é especialista em consertar besteira. Jesus, ele é especialista em consertar idiotices, em consertar erros, em consertar cabeçadas. Jesus é especialista nisso. Então, vou dar um exemplo. Lá em João 8, João no capítulo 8, conta a respeito de uma mulher que foi pega em adultério. Nós conhecemos essa história, se você não conhece. Uma mulher foi pega em adultério e após ela ter sido pega lá em adultério, elas trouxeram ela na presença de Cristo, né? Então, após trazer ela na presença de Cristo, ela realmente tinha errado. Nós não sabemos exatamente se ela era a amante ou se o amante que estava com ela, mas basicamente a casa caiu, ela estava aprontando e a casa caiu. E aí ela estava numa situação de humilhação, todo mundo já descobriu. Naquela época eram apedrejadas, só na pedrada resolvi isso aí. Você imagina hoje, hein? Ia faltar pedra. Não sei como era antigamente, mas hoje talvez ia faltar pedra. Mas na época você resolvia assim, pegou em adultério, pedrada na cabeça, resolvia na hora. Mas o que eu quero dizer é que trouxeram ela para a presença de Jesus. E é interessante que talvez ela nem andasse com Jesus mesmo. Ela não conhecia Cristo. Então isso é a primeira situação. Às vezes você não conhece a Cristo ainda e você já errou muito na sua vida. Às vezes você tinha uma família e você acabou com ela. Às vezes você tinha
não só eu digo sua família, esposa, filhos e tudo mais, talvez você seja um pai ausente, uma mãe ausente, talvez você tenha brigado com seus pais, você seja um filho rebelde, não sei. Talvez você seja um brigão, onde você vai, no seu trabalho, talvez em grupos de amigos, e talvez você tenha um problema com mentira, por exemplo. Você mente, e às vezes você nem sabe mais o que é verdade ou não. Então essas são as cabeçadas que a gente vai dando na vida, né? Às vezes você fez negócios errados que acabou levando você a fracassos, hoje está passando por necessidades, talvez desemprego, dívidas, cabeçadas. Situações que você talvez achou que ia levar vantagem, mas no final das contas você acabou entrando bem. Então são várias situações que a gente pode se enroscar, várias situações que a gente pode errar. E essa mulher foi a mesma coisa. Ela não conhecia Cristo, não tinha um relacionamento com Deus, não participava do reino de Deus. Foi pega em adultério, que talvez não tivesse sido a primeira vez dela. Só que a hora que ela foi colocada frente a frente com Cristo, naquela situação de você morta a pedradas, não tem mais jeito minha vida, Jesus ele vem e traz uma palavra assim, naquele momento, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus dá a volta por cima e dizendo assim, quem são vocês para condenar essa mulher aqui? Será que vocês também não têm erros? Quais são os seus erros que estão ocultos aí? E aí quando a gente pensa nisso, naquela situação, colocou todo mundo dentro do mesmo saco. Todos nós temos erros. E aí Jesus ele chega e fala assim, ninguém mais te condena. Depois eles foram embora. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Uma situação que ia gerar a morte, que ia gerar o fim. Estava tudo acabado. Mas quando Jesus entra no circuito, temos uma viravolta. Temos uma nova chance de vida. Temos uma nova oportunidade de fazer o certo, de restaurar os seus erros, de restaurar a sua vida. Jesus é especialista nisso. E essa mulher, como eu falei, é o primeiro exemplo, ela não tinha um contato com Cristo ainda. A Bíblia não fala se ela já tinha ou não. Então ela não tinha um contato com Cristo, mesmo assim, por Jesus entrar no circuito, por Jesus entrar na situação, tivemos essa restauração. Agora, mesmo quando a gente caminha já com Jesus, essa nossa tendência ainda pode acontecer. Então, tem lá em Lucas 22:51, conta a história quando Jesus foi ser crucificado. Então, antes de Jesus ser crucificado, ele foi preso. Então, Judas o traiu, e aí chegaram alguns guardas, e ele foi preso. E aí, nesse contexto de prisão de Jesus, lá em Lucas 22, fala que um dos apóstolos, no caso era Pedro, ele pega a espada no ímpeto daquela... e, corta a orelha de um dos soldados fora. E a reação de Jesus naquele momento foi justamente assim, para, basta, para. Aí ele foi, curou, consertou a orelha do soldado. E é interessante que a Bíblia fala que Pedro não foi preso, ele se levantou contra um soldado, cortou a orelha dele, e mesmo por essa agressão, ele não foi preso, saiu livre. Agora, e Pedro, ele caminhava com Cristo já há um tempo. E você vê como que muitas vezes, mesmo caminhando com Jesus, já dia após dia, a gente pode se surpreender com situações que levem a gente a errar da mesma forma. Que levem muitas vezes a gente a tomar decisões abruptas, decisões assim de sopetão, que a gente se arrependa. Imagina a cara de Jesus olhando para Pedro, a hora que o projeto era Jesus morrer naquela cruz por nós. E esse era o projeto, e Jesus foi dando essas dicas para os discípulos. E aquele era o momento
de ser consumado o papel dele morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, aquela atitude de Pedro ali não foi uma atitude sã. Não tinha como ele levar no braço, né? Afinal de contas, é interessante quando Jesus fala assim, você não acha que se eu quisesse, o Deus não mandaria uma legião de anjos ali e quebraria tudo e ele seria salvo? Ele andou por sobre as águas. Algumas vezes ele desapareceu simplesmente. Jesus, ele tinha todo o poder. Jesus era Deus. Então não tinha necessidade dele ter aquela atitude abrupta. Não, dá licença, não tinha. E ele poderia ser preso. Ele talvez poderia ser condenado também, às vezes à morte ou não, enfim. Poderia acarretar uma série de consequências naquela atitude. Imagina a cara de Jesus olhando para ele na hora que ele cortou. Ele... Ah, menino. Para. E aí Jesus foi lá e consertou a orelha e falou, deixa que eu sigo daqui. E ele caminhava com Jesus já. Então, o que eu quero dizer para você é que, às vezes, mesmo nós caminhando com Jesus, nós temos que vigiar. Porque em algumas situações a gente vai querer fazer besteira. Algumas situações vão bater na nossa porta e se a gente não pensar direito, se a gente não imaginar como Jesus reagiria, a gente também vai reagir de forma errada. Não é? Às vezes uma situação de adultério passou na sua vida já, bateu na tua porta. E às vezes naquele ímpeto, se você não pensar naquilo que você vai perder, às vezes na sua família, seus filhos, toda a história que você tem, às vezes por um momento de egoísmo, você toma uma atitude que leva consequências aí para toda a sua vida, a troco de quê? Às vezes você está numa situação de discussão e você se exalta e ao invés de você ficar calado, você joga mais gasolina ainda no negócio, o negócio pega fogo, aí você destrói amizades, rompe laços de amor e de família, por sopetão, a troco de quê? Mesmo você já conhecendo a Jesus. Mas eu estou com razão, isso... Qual é a razão? Qual é a razão que você está dizendo? O que levou a sua razão? Teve um bom fruto? Todas as nossas atitudes, você tem que pensar se realmente seriam só para o seu agrado ou para o agrado do próximo, para o agrado de quem está com você. E ainda mais, essa sua atitude, essa sua razão, promoveu o reino de Deus? Trouxe união, paz, amor, alegria, justiça? Ou trouxe ódio, divisão, amargura, perdas? O que está valendo a pena? Só que o que eu já falei isso uma vez, nós estamos todos dentro do mesmo saco. Nós somos todos iguais. Eu não sou melhor que você. Eu não... Também as besteiras batem na minha porta. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que aqui em casa, por algum motivo bobo, eu não lembro ao certo. Mas aí a gente discutiu, eu e minha esposa discutimos, né? E apesar de eu parecer bonzinho, às vezes quando eu fico bravo é meio azedo o negócio. Ah, bonzinho, vai. Bom, enfim. E aí eu acabei falando demais. Falei besteira. Falei demais para minha esposa, talvez desvalorizei ela, talvez eu fiz com que ela se sentisse menos e eu mais, sabe? Botei que talvez eu seja autoridade aqui, eu que mando, sabe? Enfim, de uma forma grosseira, essa é a verdade. Mas nessa hora eu me arrependi. Aí eu me arrependi e eu cheguei para ela e falei assim, você me perdoe, por favor. Só que às vezes as mulheres nós sabemos que elas, não só as mulheres, nós também, né? Como uma pessoa te ofende, te agride e tal, às vezes ela pede perdão, mas você fica meio... Agora é fácil falar, né?
Agora falou, agora vem pedir perdão. Agora é fácil para você. Quer que eu... E aí eu fui trabalhar dentro desse contexto, ela estava emburrada, enfim, fui trabalhar. Aí durante o dia, aquilo foi incomodando meu coração, talvez o Espírito Santo mesmo, Deus agindo na minha vida, né? E aí às vezes você manda uma mensaginha, te amo amor, no WhatsApp, aquela coisa toda. Só que aí eu fiquei pensando, puxa, eu vou chegar à noite em casa e ela vai estar lá chateada ainda. E, puxa, talvez a gente tenha uma noite ruim, um clima pesado. E eu orei para Deus, Deus, por favor, Senhor, dá uma ajeitada do meu lado. Ajeita meu lado. O Senhor sabe que eu sou cabeçudinho, ajeita meu lado. E por incrível que pareça, quando eu cheguei em casa aquela noite, eu fui super bem recebido e me surpreendeu. Oi, amor, tudo bem? Olha, aqui tá só, vamos comer e tal. E aquilo até caiu o queixo. E, puxa Deus, obrigado, hein? O Senhor ajeitou meu lado, sabe? Quando você tá tenso de saber que talvez o climão esteja pesado, mas estava em casa um super clima leve. Não sei o que Deus falou com ela durante o dia, não sei o que Deus moveu no coração dela durante o dia, na cabeça dela, mas moveu, viu? E foi muito legal. Foi surpreendente. E aí a vida seguiu, a harmonia seguiu. Então, como eu estou dizendo para vocês, queridos, Jesus, ele é especialista em arrumar as nossas cabeçalhas. Jesus, ele é especialista de resolver as nossas situações e dar rumo novo para a nossa vida. E ele quer fazer isso comigo e com você. Só que aí talvez você não tenha um relacionamento com Jesus ainda de perto. E hoje talvez seja a oportunidade de você tomar realmente e fazer parte do reino de Deus para a sua vida. E em outra situação talvez você já faça parte disso, só que às vezes você tem tido um certo descontrole, vamos dizer assim, ou talvez o seu eu mesmo esteja mais forte do que o que Deus tem para a tua vida. E hoje eu gostaria de orar por você nesse sentido. Às vezes a sua família está desestruturada, às vezes os seus filhos, você achava que estava educando bem eles, mas está uma bagunça. Às vezes o seu trabalho está pegando fogo, às vezes você está sem trabalho. Às vezes talvez não seja culpa sua, ainda mais nessa pandemia. Ou caso seja culpa sua também, o que eu quero dizer, não tem problema. Eu não quero saber, Jesus não quer saber hoje se a culpa foi ou não sua. Muitas vezes é, mas isso não é importante para Jesus. O importante para Jesus agora é a manifestação do poder dele na tua vida, restaurando e dando nova vida, novas oportunidades, um novo recomeço. Jesus, ele é especialista em recomeços. E ele quer recomeçar talvez a sua família, recomeçar as amizades, recomeçar os seus negócios, a sua vida financeira, o seu interior. Jesus, ele quer trazer agora o reino de Deus, a ação de Deus poderosa na tua vida. E eu gostaria de orar agora por você. Se isso falou ao teu coração, se tem alguma coisa que o Espírito Santo está dizendo para você agora, é só você, como diz lá em Mateus 4, versículo 17, arrependa-se. Tudo começa com arrependimento. É interessante que aquela mulher adúltera e mesmo Pedro, eles não ficaram se justificando. Ah, mas eu adulterei porque meu marido é ruim, ou minha esposa é ruim. Não, mas você não sabe o contexto. Oh, não, Senhor, eu cortei a orelha porque eu não quero que o Senhor vá embora. Não, eles não ficaram se justificando. Houve o arrependimento. Eles ficaram quietos, arrependidos. Então, tudo começa no arrependimento. Então, eu queria que você pensasse realmente em coisas que você fez e que talvez você carregue as consequências disso até hoje. Arrependa-se. O Senhor está dizendo para você, se arrependa. Arrependa-se. E aí, a partir desse arrependimento, Jesus vai começar o processo de restauração, o processo de conserto.
de nova vida e novas oportunidades. Vamos orar nesse sentido? Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque é muito bom nós podemos ler a Tua palavra, aprender com o Senhor. Saber que o Senhor é um Deus bom e fiel, e o Senhor é o mesmo, hoje e sempre. E ó Pai, tudo o que Jesus ensinou para nós, tudo que o Senhor ensinou para nós através de Cristo, nós queremos aprender e principalmente praticarmos, ó Pai. Então, ó Deus, o Senhor sabe que na minha vida muitas vezes eu dou cabeçadas, ó Pai. E talvez algumas pessoas que estão me ouvindo também dão muitas cabeçadas. E erram, e a gente muitas vezes fica tentando se justificar. Mas o momento agora não é de se justificar, o momento agora é de arrependimento, Pai. Então, ó Deus, mais uma vez eu quero colocar diante do Senhor que eu me arrependo muitas vezes das palavras que eu falo, das ações que eu tenho, de atitudes que desagradam o Senhor. E eu peço, ó Pai, a começar pela minha vida e na vida de cada um que está me ouvindo agora aí, Senhor, que o Senhor venha trazer novas oportunidades, que o Senhor venha trazer nova vida, nova história, que o Senhor venha restaurar agora, Pai, em nome de Jesus, famílias, que o Senhor venha restaurar relacionamentos perdidos, que o Senhor venha trazer agora alívio em trabalho, que o Senhor venha restaurar relacionamentos de amizade. Ó Deus, que o Senhor venha trazer suprimento, que o Senhor venha trazer agora um renovo financeiro naqueles que estão precisando, se tiveram algumas cabeçadas em relação a querer se dar bem em negócios e que não eram da Tua vontade, que o Senhor traga agora, Pai, as soluções do Senhor. E que a começar, Deus, essa restauração, por favor, que o Senhor venha renovar a paz no coração de cada um agora que está ouvindo aqui. Eu oro também agora, em nome de Jesus, por aqueles que estão passando enfermidade, problemas de saúde, enfermidades, que estão aflitos emocionalmente, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, derrame do Teu poder e que elas sintam um toque poderoso e restaurador do Senhor agora, por favor. Não porque a autoridade é minha, mas porque nós estamos pedindo em nome de Jesus. A autoridade é do Senhor. Que a Tua vontade seja feita sempre, Senhor, e por favor, que o Teu amor, que todos nós possamos sentir o Teu amor e o Teu cuidado a cada dia, Senhor. Ó Deus, continue tratando das nossas vidas e dos nossos corações. Mais uma vez, nós declaramos que dependemos do Senhor todos os dias. O Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você nesse dia. Deus abençoe você nessa caminhada. Logo a gente vai estar junto de novo. Logo. Ô Jesus! Resolve isso pra gente estar junto. Deus abençoe. Um ótimo dia para você. Um abraço. Até logo. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho
nova chance, novo reino, novo recomeço, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça.